Pronto, tá gravando, certo? Tá tudo bem com vocês? Semana passada teve um problema, eu não consegui dar aula, mas deu certo pelos vídeos, né? O vídeo da aula teórica, o vídeo da aula prática. Deu sim, né? Pronto, a aula de hoje é sobre perspectiva, tá? Eu vou colocar para apresentar agora. Pronto. Tá todo mundo vendo aí? Alguém tem que falar, porque eu não vejo no chat. Tá sim, professor. Pronto. Então, na aula passada, vocês assistiram, vocês viram que existem duas maneiras de representar um objeto. Através das vistas ortográficas, onde vistas ortográficas, os objetos são representados da maneira que ele realmente quando as imagens dos objetos são projetadas nos planos de projeção. E a outra maneira são as perspectivas, certo? Quando os objetos são representados da maneira que ele é visto por um observador, com uma ilusão de profundidade, ok? Então, vamos ao conceito de perspectivas. É a forma de representação de um objeto da maneira como ele é visto por um observador em 3 dimensões: largura, altura e profundidade, certo? Então, veja aqui, nas vistas ortográficas, cada vista a gente só via 2 dimensões. Por exemplo, numa vista frontal, a gente só via medida de largura e de altura. Uma vista lateral direita ou esquerda, a gente só via medida de profundidade e altura. Nas perspectivas, nós vamos ver as 3 dimensões: largura, altura e profundidade, dando uma ilusão de profundidade, certo? Por que essa ilusão? Porque a gente vai desenhar num plano bidimensional, tá? Mas vamos desenhar com as 3 dimensões. Então, quais são os tipos mais comuns de perspectivas? Nós temos a perspectiva isométrica, onde, por que isométrica? Porque iso são as mesmas dimensões, as mesmas distâncias entre os ângulos, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica, certo? Vamos aprender na aula a desenhar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira. E nós vamos apenas entender o que é uma perspectiva cônica, certo? Então, perspectiva isométrica, qual é o conceito? É o resultado das projeções cilíndricas ortogonais. Quem lembra o que é projeções cilíndricas ortogonais? Alguém lembra? Projeções cilíndricas ortogonais é quando os raios projetantes partem do infinito e vão inserir nos planos de projeção, formando ângulos de 90 graus, certo? Ângulos de 90 graus. Então, perspectiva isométrica, o objeto ele é representado em verdadeira grandeza. Ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos largura, altura e profundidade formem entre si ângulos iguais a 120 graus. Então, veja, a distância entre um eixo e outro é a distância de 120 graus, certo? A distância entre os eixos e outro é uma distância de 120 graus. Então, eu vou dizer que X, Y e Z vão ser os eixos largura, altura e profundidade. E a distância entre eles, 120 graus. Se eu deixar a distância entre os eixos de 120 graus, quando eu for desenhar a minha perspectiva, eu vou ver a vista inferior. E vocês lembram que na aula passada, né, lá na aula, foi explicado que raramente se quer ver a vista inferior de um objeto. O que geralmente se quer ver é a vista superior, certo? O que se quer ver é a vista superior, ok? Então, como resolver esse problema? Como deixar de ver a vista inferior e passar a ver a vista superior? Primeiro, antes disso, né? Como que eu desenho a perspectiva?
eu desenho a perspectiva através de linhas isométricas. O que são linhas isométricas? São retas paralelas aos eixos. Então, paralelo ao eixo, toda a medida de largura, eu vou desenhar paralelo ao eixo das larguras. Toda a medida de altura, eu vou desenhar paralelo ao eixo das alturas. E toda medida de profundidade, eu desenho paralelo ao eixo das profundidades, certo? Sempre com linhas isométricas, ou seja, uma linha paralela à outra. O que é que são linhas não isométricas? É quando eu traço uma reta que não é paralela ao eixo. Então, vai existir casos de perspectiva que vocês precisem trabalhar com linhas não isométricas, com retas que não sejam paralelos aos eixos da largura, altura ou profundidade, ok? Então, vamos lá, voltando àquele problema. Como que a gente vai desenhar para ver a vista superior? Então, o que é que eu vou fazer? O eixo, a distância entre um eixo e outro é 120 graus, né, na isométrica. Então, eu vou traçar primeiro uma reta auxiliar, estabelecer a origem e nela traçar os eixos. Se eu quiser ver a vista superior do objeto, o que é que eu vou fazer? A distância entre um e outro é 120. E quando eu traço essa paralela, esse ângulo aqui é de 90. Então, 120 menos 90 é 30 graus. Então, esse ângulo aqui que sobra é 30 graus. Então, se eu quiser ver a vista superior, eu vou traçar 30 graus para cima desta reta auxiliar. Só um momentinho que entrou um aluno. Deixa eu autorizar. Ok, gente? Então, eu vou traçar, né, as retas para cima, ou seja, os eixos X e Y para cima, com 30 graus, tá? Então, tem aqui um passo a passo ensinando a construir as vistas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta horizontal, estabelecer a origem e, a partir daí, certo? Traçar os eixos. O eixo de Z vai ser o eixo das alturas, certo? Então, o eixo de Z, o eixo das alturas, é o eixo de 90 graus. O eixo de X e o eixo de Y, tanto faz ser um largura e o outro comprimento, tanto faz. Comprimento ou profundidade, certo? Qual é a diferença? Qual é a diferença? É que se eu escolher o eixo das profundidades para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu escolher o eixo das profundidades para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda, tá? Então, a diferença é essa, ok? Então, para esse exemplo aqui, a gente escolheu o eixo de X da largura e aqui, ó, Y para a direita, que é o eixo dos comprimentos ou profundidade. Então, para esse exemplo, a gente vai ver vista lateral direita, ok? Então, tracei os eixos, tracei 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. E aí, a gente vai, o segundo passo vai ser analisar as vistas, certo? Eu vou olhar para essas vistas, tá? E vou ver a distância da vista em relação ao observador. Por exemplo, aqui na vista frontal, eu tenho face 1 e face 2. Qual é a parte mais próxima do observador? A 1 ou a 2? O que é que vocês acham? A 1. Por que a 1 é mais próxima? Porque ela tem linhas mais largas. A face 3, aqui na vista lateral direita, ela é toda próxima do observador. E aqui na vista superior, certo? Eu tenho face 4, 5 ou 6. A face 5, ela é mais próxima, né? Se vocês olharem aqui na vista lateral direita, veja que ela é mais acima. Então, quando o observador estiver olhando para cima, ela vai estar mais próxima do observador. Próximo passo é aqui, ó, a face 4 e, por último, a face 6, certo? Então, olhando para cá, né, eu vi quais são as partes mais próximas do observador, depois eu vou olhar quanto que é a largura total, altura total e profundidade total. Quanto é a largura total? Vai ser 3, né? Essa medida aqui é a medida de largura. Como é que eu sei? Quando eu olho para a vista frontal, essas medidas aqui são medidas de largura, tá? Na horizontal. Qual vai ser a altura máxima?
3 também, tá? A altura máxima também é 3, ok? E quanto que vai ser a profundidade máxima? A profundidade máxima é 6, certo? Então, quando eu olho aqui na vista superior, eu tenho medidas de profundidade, certo? Então, aqui a profundidade máxima é 6. Terceiro passo é opcional, certo? Que é a construção de um sólido envolvente. O que é esse sólido envolvente? É apenas para facilitar vocês na hora de construir uma perspectiva, tá? Ele é opcional, faz se quiser. Como é que eu vou fazer esse sólido envolvente? Primeira coisa, eu vou traçar os eixos x, y e z, né? Vou botar quem é a altura, largura e profundidade e vou começar a traçar retas paralelas. Essa medida aqui não é uma medida de largura, então eu faço paralela ao eixo das larguras. Essa medida aqui não é uma medida de altura, então eu faço paralela ao eixo das alturas. Como aqui eu tenho uma medida de profundidade, então eu faço paralelo ao eixo das profundidades, certo? Então, eu desenho meu sólido envolvente e, depois disso, as partes mais próximas do observador, eu vou desenhar pertencendo à superfície do sólido. Então, veja, a face 1, né? Como é que eu desenhei essa face 1? Ela tem 3 de largura por 1 de altura. Então, eu vim aqui, onde vai ser a vista frontal, desenhei 3 centímetros de largura por 1 de altura. E aí, eu fiz paralelo, né? Paralelo aos eixos. Vista lateral direita, eu vou olhando 1 de altura. Então, 1 de altura. Depois vem, ó, quanto de profundidade? É só rebater e eu vou ver que é 3 de profundidade. Então, a 1 centímetro de altura, eu tracei aqui 3 de profundidade, sempre paralela ao eixo da profundidade. Depois, vem uma medida de altura, não é isso? Vem uma medida de altura. Então, quanto que vai ser essa medida de altura? Vai ser quanto? 2, né? Então, 2 centímetros de altura, paralela ao eixo das alturas. Depois vem o quê? 1,5 de profundidade, certo? Então, como é que eu sei? Eu olho para cá e vejo que é 1,5 de profundidade. Então, paralela ao eixo das profundidades, eu traço. E assim eu vou traçando todas as minhas vistas. A vista superior, como foi que eu fiz? Eu olhei para quê? Qual a parte mais próxima? A 5. Então, é ela que pertence à superfície do cubo. 3 de largura por 1,5 de profundidade. Eu já tinha marcado 1,5 de profundidade quando fiz a vista lateral direita. Então, eu fiz só paralela ao eixo das larguras, certo? A face 5, ok? Termino a minha vista, né? Faço todas as outras faces, no caso, a face 2, a face 4 e a face 6, lembrando que sempre com retas paralelas, certo? Sempre com retas paralelas ao eixo. Se for uma medida de largura, eu faço paralela ao eixo das larguras. Se for uma medida de altura, eu faço paralela ao eixo das alturas. E de profundidade, paralela ao eixo das profundidades. Ok? E assim eu vou desenhando toda a minha vista. E, por último, eu vou apagar, né? Todo o sólido envolvente. Eu acho que quando chega nessa fase aqui, já é a hora de apagar, certo? Quando chega essa fase aqui, já é a hora de apagar. Depois de apagar, vocês vão terminando o restante das faces. Coloco o nome da perspectiva e a escala 1 para 1. Por quê? Porque eu não utilizei nenhum fator de escala, né? Eu não precisei reduzir nada aqui na perspectiva. Então, para esse exemplo, esse é o exemplo que eu gravei a aula prática, certo? Vocês vão lá dar uma olhada, né? Vão assistir e vão tentar desenhar ele. Ok? Para finalizar a perspectiva isométrica, certo? O que é que eu tenho a dizer a vocês? Que existem 4 maneiras diferentes de representar a perspectiva isométrica, tá? Vendo a vista inferior ou vendo a vista superior. Se eu quiser ver a vista inferior, eu vou fazer a distância entre os eixos de 120 graus. Se eu quiser ver a vista superior, que é o mais indicado, né? Sempre vendo a vista superior, eu vou fazer 120 menos 90, 30. Então, 30 graus para um lado, 30 graus para o outro.
Se eu quiser ver a vista lateral direita, eu vou botar o eixo de Y das profundidades para a direita. Se eu quiser ver a vista lateral esquerda, eu vou botar Y para o lado esquerdo. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre perspectiva isométrica? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos passar para a perspectiva cavaleira. Doutora, Oh, na hora de desenhar, sei, quando for fazer uma linha paralela à outra, aí é sei. para fazer ela daquela forma que a gente aprendeu lá no início, que é usando aquelas réguas, Com os esquadros. com os A esquadros, né? maneira correta de traçar retas paralelas é com os esquadros. Tá. Vocês vão precisar, para a perspectiva, tem que usar os esquadros. Então, até sugiro a vocês que voltem e vejam aquela aula, eu acho que era a aula de posição relativa de duas retas, que lá eu ensinava a usar retas paralelas. Certo? Lá eu ensinava a usar retas paralelas. Ok? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Perspectiva cavaleira. Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas, ou seja, raios projetantes partem do infinito, mas são com ângulos oblíquos. Então, o objeto, parte dele, não é representado em verdadeira grandeza, certo? Se as projeções, se os raios são oblíquos, parte dele não é em verdadeira grandeza. Vamos ver o conceito de novo. Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos da largura ou profundidade e altura formem entre si um ângulo de 90 graus. E o eixo da profundidade ou largura formem um ângulo de 120 graus, 135 ou 150 graus. Vejam que na perspectiva cavaleira, a gente vai ter sempre um ângulo de 90 graus, certo? Diferente da isométrica. A isométrica, né, a gente não... X e Y, aqui, ó, X e Z não formavam 90 graus, certo? Então, na cavaleira, sempre vai ter um ângulo de 90 graus. E o ângulo diferente de 90 graus pode ser 120, 135 ou 150 graus. Lembrando que, se eu desenhar estes ângulos, 120, 135 ou 150 graus, certo? Se eu desenhar estes ângulos, vão ser, eu vou ver a vista inferior, ok? Eu vou ver a vista inferior, que isso não é ideal. O ideal é a gente ver sempre a vista superior. Então, vamos lá. Perspectiva cavaleira, tá? É preciso eu aplicar o quê? Um fator de redução, não é isso? Aplicar um fator de redução, tá? Como é que eu vou aplicar esse fator de redução? Por que eu aplico ele? Porque o objeto não é representado em verdadeira grandeza. Observem aqui, ó, essa imagem. Eu tenho aqui, meu objeto é um cubo, mas como a projeção é oblíqua, veja que a projeção dele não é um cubo, né? Fica um paralelepípedo, tá? Então, por isso que a gente precisa aplicar um fator de redução para corrigir esse problema, tá? Então, ó, como a projeção de um objeto oblíqua a um plano não apresenta a verdadeira grandeza, faz-se necessário o uso de um fator de redução no eixo da profundidade ou largura, que vai variar de acordo com o ângulo de inclinação. Então, veja, de acordo com o ângulo de inclinação, eu vou aplicar o fator de redução. E esse fator de redução, eu aplico somente no eixo que está inclinado, certo? Observem aqui. Primeira coisa, vamos entender. Se eu vendo sempre a vista superior, que é o que, né, mais adequado, é ver a vista superior. Então, se é 120 graus, 120 menos 90 dá 30 graus. Então, eu posso usar o ângulo de 30 graus para ver a vista superior, ou, vamos lá, 135 menos 90.
45 graus. Posso utilizar também o ângulo de 45 graus. Ou ainda 150 graus, né? Se eu quiser ver a vista superior, vai ser 150 menos 90 dá 60 graus. Vejam que quanto maior o valor do grau, menos eu vou vendo aqui, ó, a vista lateral, certo? Quanto mais elevado o valor do grau, menos eu vou vendo a vista lateral, ok? Então, vamos entender o fator de redução. Lembrando que para esse exemplo aqui, ó, o fator de redução apenas no que está inclinado, então apenas nas profundidades. Se for um ângulo de 30 graus representa o quê? 2/3 de 90. Então, o meu fator de redução é 0,66, certo? Se for um ângulo de 45 graus é o quê? É 1/2, certo? 1/2, ou seja, é a metade de 90 graus. Então, 1 dividido por 2 é 0,50 é o fator de redução. Se for 60 graus representa o quê? 1/3, certo? 1/3 de 90. 60 graus é 1/3 de 90. Então, 1 dividido por 3 é 0,33, ok? Então, vamos lá, para 30 graus, toda medida de profundidade eu vou multiplicar por 0,66. Para 45 graus, toda medida de profundidade, no caso aqui, ó, profundidade, eu vou multiplicar por 0,50. E para 60 graus, toda medida, tá, de profundidade, eu vou multiplicar por 0,33. Gente, aqui eu estou usando medidas de profundidade, por quê? Porque eu estou vendo vista lateral direita. Se caso eu queira ver vista lateral esquerda, certo? Eu vou usar para profundidade para o outro lado, certo? Uma observação. Na literatura, existem outros fatores de redução, ou seja, você pode trabalhar com valores diferentes de 120, 135 ou 150 graus, tá? Só preciso diminuir de 90 e ver quanto que vai ser para eu poder ver a vista superior. E uma observação importante é que lá no livro está errado, certo? Lá no livro está trocado. 30 graus está 0,33 e 60 graus está 0,66. O correto é o que está aqui no slide, certo? E a partir de agora, gente, já vamos trabalhar com o livro 2, que eu já coloquei lá no SIGA A. Tá certo? Vocês viram lá no SIGA A? No SIGA A já está lá já está o livro 2, certo? Lá em perspectiva já está o livro 2. Como que eu construo uma perspectiva cavaleira? Primeira coisa, eu vou traçar um ângulo de 90 graus, certo? Aí eu vou escolher Z como eixo das alturas, X como eixo das larguras e Y aqui, ó, como eixo das profundidades ou comprimento. Isso porque eu quero ver vista lateral direita. Se eu quisesse ver vista lateral esquerda, tá? Se eu quisesse ver vista lateral esquerda, eu colocaria o eixo de Y para a esquerda, certo? Então, eu tenho aqui 90 graus e o outro eixo, para esse exemplo aqui, eu botei 30 graus. Como é 30 graus, ó, é o ângulo eu vou multiplicar toda a medida de profundidade por 0,66. Gente, observe essa figura aqui, tá? Se eu não aplicar o fator de redução, veja como vai ficar diferente. A minha imagem, né, minha figura vai parecer ser maior do que o que ela realmente é, tá? Então, ela vai parecer ser maior do que o que ela realmente é. Então, eu preciso utilizar o fator de redução. Então, ó, o sólido envolvente, eu acho que lá na aula prática, na aula de perspectiva, eu fiz a isométrica com o sólido e fiz a cavaleira sem o sólido, tá? Então, mais uma vez, é opcional. Vocês, quando forem assistirem a aula prática, vocês podem fazer isso, certo? Vocês podem fazer isso, tá? Tentem fazer essa imagem, essa mesma imagem aqui da aula prática. Tentem fazer uma com o sólido, a primeira, que é a isométrica, ela é mais difícil do que a cavaleira, tá? Porque a cavaleira, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, então eu tenho retas horizontais e retas verticais. Como eu tenho um papel milimetrado, fica mais fácil. A parte paralela vai ser apenas aqui para profundidade, ok?
Então, aqui, ó, para esse exemplo, foi feito o solo envolvente, lembrando que largura total é 3, altura total é 3, mas a profundidade máxima é 6, né? Então, eu aplico o valor, né, da profundidade máxima, que é quanto? 0,66, porque eu usei 30 graus. Então, 6 vezes 0,66 dá 4, certo? Acho que dá 3,98 ou é 99. Então, vocês arredondam para 4 centímetros. Fez o sólido envolvente, vou fazendo a mesma coisa, certo? Medidas de largura paralelas à largura, no caso, vão ser horizontais. Medidas de altura paralelas às alturas, no caso, retas verticais. E medidas de profundidade paralela ao eixo das profundidades, no caso, com 30 graus. Lembrando que todas essas medidas de profundidade eu vou multiplicar pelo fator de redução, tá? Então, eu termino meu sólido envolvente, finalizo, coloco o nome da perspectiva e a escala. A escala, certo? Vai ser 1 para 1. A mesma escala. Por que não vou... Daniela, eu usei o fator de redução. A escala continua 1 para 1? Sim. Fator de redução é uma regra da perspectiva cavaleira. Se eu não utilizei escala, então a escala continua 1 para 1. Vocês viram que eu já coloquei as tarefas? As tarefas que eu coloquei, vocês não vão utilizar escala. Vocês vão fazer as duas questões na escala 1 para 1, certo? O que que acontece? Próxima aula é uma aula de, vamos supor, uma aula de reforço, certo? Então, essa aula, eu vou gravar uma aula. Próxima aula não vai ter encontro síncrono, eu vou só disponibilizar ela no SIGA. Então, eu vou gravar uma peça, vou fazer tanto as vistas quanto a perspectiva utilizando a escala, assim a gente fecha o assunto da segunda unidade, e vou passar também uma atividade com uma peça um pouco mais complexa, para vocês fazerem, certo? Utilizando para fazerem as vistas, a perspectiva e também, né, utilizando a escala, certo? Então, a próxima aula é uma aula de revisão, tá? Que vai ser um pouco mais complexo, que eu vou postar no SIGA e a gente não tem encontro. Na aula seguinte, tá? É a prova, tá? Então, também não tem encontro no dia da prova. Eu vou postar na hora da aula, certo? Eu vou postar e vou dar aquelas mesmas 24 horas para vocês me entregarem a prova, ok? Então, a gente vai passar 15 dias sem se ver. Próxima aula, eu vou só postar no SIGA e passar a tarefa. E na aula seguinte é a prova. Professora, estou com dúvida, não estou entendendo. Procura a monitora, vai no WhatsApp da monitora, que eu já coloquei para vocês a notícia, certo? Tenta tirar dúvida com ela, não conseguiu, vem um e-mail para mim. Professora, não estou conseguindo, não estou entendendo. Que aí a gente marca uma reunião pelo Google Meet e eu tento tirar essa dúvida, ok? Mais uma vez, em relação à perspectiva cavaleira, existe também 4 maneiras de se desenhar. Vendo vista superior, se eu quiser ver a vista superior, eu vou traçar, ó, os eixos acima da reta horizontal. Se eu quiser ver a vista inferior, eu vou traçar esse eixo para baixo da horizontal, certo? Se eu botar o eixo das profundidades para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar o eixo das profundidades para a esquerda, eu vou ver vista lateral esquerda. Ok, gente? Alguma dúvida sobre perspectiva cavaleira? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Então, vamos lá, vamos continuar. Perspectiva cônica. Gente, perspectiva cônica, ela é a maneira mais real de se representar um objeto, certo? É a maneira mais real de se representar. Então, na perspectiva cônica, a gente só desenha ela no computador, tá? Todos os programas com realidade, né? Os programas, o tipo Revit, o SketchUp, todos eles desenham em perspectiva cônica, certo? Então, a gente só aprende a desenhar perspectiva isométrica e cavaleira. Eu vou falar aqui da cônica apenas para vocês conhecerem.
Conceito. Ela é resultado das projeções cônicas de um objeto sobre um plano, levando-se em consideração a distância e a altura do olho do observador, com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Observe o seguinte, olha só, como que é? Primeiro, o que é que são projeções cônicas? Projeções cônicas, né? O que é que são projeções cônicas? Projeções cônicas são aquelas que vêm o centro de projeção, ele é finito, né? Então, os raios projetantes partem todos do mesmo ponto, certo? Partem todos do mesmo ponto, ok? Então, vamos lá, projeções cônicas. Observem aqui com um ponto de fuga. O que é que está acontecendo? Eu tenho largura e altura com 90 graus. E as medidas de profundidade, ó, todas elas em relação ao ponto de fuga, ou seja, elas estão indo em encontro ao ponto de fuga. Aqui, ó, com 2 pontos de fuga, então eu vejo que eu tenho profundidade e largura com 2 pontos de fuga, ou seja, as medidas de largura e profundidade estão indo em direção ao ponto de fuga. E com 3 pontos de fuga para as 3 dimensões, certo? Largura, altura e profundidade, onde cada dimensão vai em encontro ao ponto de fuga daquela dimensão, ok? Alguma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que a gente enxerga através da perspectiva isométrica, cavaleira ou cônica? Cônica. Cônica. Por que que a gente enxerga através da perspectiva cônica? Porque nós não enxergamos em verdadeira grandeza, certo? A perspectiva cônica, o objeto não é representado em verdadeira grandeza. Por exemplo, quando a gente está viajando, vamos lá, quando a gente está chegando na cidade, uma cidade grande que tem muito prédio. Quando a gente está bem longe, a gente vê aqueles prédios bem pequenininhos, né? Aqueles prédios são daqueles tamanhos, bem pequenininho como a gente vê? Não, né? À medida que eu vou me aproximando, eu vou vendo ele no tamanho que ele realmente é, certo? Eu vou vendo o prédio no tamanho que ele realmente é, ok? Então, vamos ver essas imagens aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, essa imagem com um ponto de fuga. Veja, ó, quando eu estou na estrada, certo? Aqui na estrada em linha reta, próximo de mim, eu vejo, né, do tamanho que realmente é. Mas à medida que eu olho para a linha do horizonte, ela vai se afunilando. Então, essa imagem aqui, ela é com um ponto de fuga. Para essa outra imagem aqui, certo? Com 2 pontos de fuga. Vejam que aqui eu tenho as alturas com 90 graus e eu vou ter largura e profundidade com, né, cada uma indo ao encontro do seu ponto de fuga. Por isso que a gente diz que a perspectiva cônica, se vai ser 1, 2 ou 3 pontos de fuga, vai depender de quê? Da distância do observador em relação ao objeto e a altura do olho do observador em relação ao objeto. Para esta outra imagem aqui, vejam, certo? Ele está com 3 pontos de fuga. Então, eu tenho largura, altura, certo? E profundidade com 3 pontos de fuga. Ok, gente? Alguma dúvida? Esses aqui são o exercício que eu fiz, né, da aula gravada, e eu coloquei mais 2 no SIGA. Acho que foi esse. Esse daqui, se vocês quiserem, podem fazer. Não sei se foi esse, não me lembro mais. Coloquei esse, tem que olhar, mas aqui tem 5 questões. Se vocês quiserem fazer as 5 para aprender, tanto isométrica como cavaleiro, fiquem à vontade. Mas tem 2 só que eu coloquei lá no SIGA, que são os que eu cobro. Gente, lá no SIGA, quando vocês forem responder, vocês vão fazer 4 perspectivas. São 2 figuras, certo? 2 vistas. Cada uma com uma vista, uma perspectiva isométrica e uma vista, e uma perspectiva, desculpa, uma perspectiva isométrica e uma perspectiva cavaleira. Para cada imagem, certo? Então, dá para fazer as 4 perspectivas na mesma folha. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha, tá? Vão dividir ela em 4 partes iguais, ou seja, você vai na largura máxima, divide no meio, vai na profundidade máxima, né, no X, e divide no meio. Assim, vocês vão ficar com 4 espaços,
certo? Para a mesma folha, ok? Então, com a mesma folha, vocês vão responder as duas questões lá do exercício, certo? Ok, gente? Deixa eu parar aqui a apresentação. Querem fazer alguma pergunta? Professora, aí o desenho não vai ter redução, não? Se dividir a folha em 4? Como é? Não vai haver uma redução, não, para a Nas imagem? perspectivas cavaleiras vai ter que ter o fator de redução, certo? Lá no cigarro eu pedi para vocês fazerem 45 graus. Então, 45 graus, lembrando, vocês vão aplicar o fator de redução só na cavaleira e somente no eixo inclinado, ou seja, no eixo da profundidade, certo? Os outros, vocês usam o mesmo valor, em verdadeira grandeza. Sim, tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então é isso. Eu já coloquei no Siga a aula prática, certo? O vídeo da aula prática, já coloquei da aula teórica e eu vou esperar esse daqui, que eu vou colocar também esse aqui que foi gravado. Eu também vou colocar no Siga, certo? Já está lá as tarefas também. São duas questões, uma questão com duas vistas, certo? E cada vista vocês vão desenhar duas perspectivas. Então, no total, vocês vão me entregar 4 perspectivas. Essas 4 perspectivas têm que estar na mesma folha. Me entregar até sábado, ok? Na segunda-feira da próxima aula, eu vou postar a aula, né, com um exemplo mais, vamos supor, um pouquinho mais difícil, e que nesse exemplo a gente vai utilizar o fator de escala, tá? Então, esse exemplo, vocês vão aprender a desenhar a perspectiva e também vão aprender a desenhar à vista. E daqui a 15 dias é a nossa prova, certo? Ok? Sobre as notas, amanhã eu termino de corrigir, eu já corrigi todas as atividades, está faltando só as provas. Então, amanhã eu termino de corrigir e amanhã vocês já vão ter acesso à nota final. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Não? Então, vamos encerrar nossa aula, né? Aproveitem o resto da noite, já que a gente teria, teoricamente, as 4 aulas, né? Se estivesse na aula presencial. Aproveitem para assistir o vídeo da aula teórica, da aula prática, e já tentarem, né, responder as questões, certo? Boa noite a todos e tenham uma ótima semana, tá? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail. Boa noite, professora. Boa noite.